Programação orientada a objetos. Static. Static ou estático é um elemento que pertence à classe e não aos seus objetos, ou seja, não às suas instâncias individuais. Esse elemento ele é compartilhado entre todos os objetos, todas as instâncias da classe, ou seja, todos os objetos, ao invés de cada um ter o seu devido elemento, na verdade eles vão acessar um único elemento lá na classe, direto da classe. Tecnicamente falando, esses elementos estáticos, como por exemplo atributos estáticos, eles possuem o mesmo endereço de memória físico, tá? Todos os objetos dessa classe acessam sempre o mesmo valor do atributo, o mesmo endereço de memória, o mesmo local da memória física. Ou seja, o atributo static, ele possui valor estático, porém imutável, diferente do final, que não pode ser modificado. No estático, a gente consegue mudar. Quando a gente muda, vai sempre mudar naquele local de memória, vai, consequentemente, mudar para todo mundo, porque todo mundo, quando eu digo todo mundo, eu referencio os objetos dessa classe, as instâncias dessa classe, elas acessarão, na verdade, todos o mesmo local, o mesmo atributo salvo lá na classe, por isso static. Ou seja, é único entre todos os seus semelhantes que o encapsulam, não possui dependência de terceiros, então é um atributo ou método independente, não depende aí de objetos para sua utilização, criação, referenciação. Se utilizado em atributos, todo atributo static, ele também chama-se atributo de classe. Então, quando a gente está falando de atributo de classe, a gente está falando de atributos static. E quando a gente fala de método, as funções, operações, que são static e static, todo método estático, ele pertence somente à classe em si, como, por exemplo, do atributo, mesmo caso, em vez dos objetos que essa classe vai instanciar. Método static, ele pode ser invocado, chamado no código lá, referenciado, sem criar instâncias da classe, ou seja, a gente não precisa criar um objeto daquela classe para chamar aquele método. Não, a gente pode chamar ele diretamente. Então, o método static, ele proporciona que a gente possibilita a chamada direta sem antes criar um método, um objeto dessa classe, sem antes criar instâncias dessa classe. Também, métodos estáticos não podem acessar ou modificar diretamente atributos do objeto. Ou seja, não é, por exemplo, como um método acessor get, set, que a gente consegue acessar diretamente atributos através do encapsulamento, que a gente usa geralmente lá o self, ou principalmente o this ponto, nome do livro. Tá? Nesse caso, se a gente quisesse chamar um atributo ou privado, protegido, de pacote, que não seja público, a gente, no método static aqui, se a gente quisesse chamar ele dentro do método estático, a gente não poderia chamar o atributo, a variável, diretamente. A gente teria que fazer isso através de um método que chame o valor ou modifique o valor desse determinado atributo como um método get e um set. Então, a gente precisa de métodos públicos para chamar esses atributos. A gente não consegue chamar eles diretamente dentro do corpo do método get, aliás, do método static. Métodos estáticos também podem acessar e modificar variáveis estáticas da classe, ou seja, eles têm a possibilidade de acessar e modificar atributos estáticos. Eu não trouxe uma representação visual em diagrama de classes UML porque é autoexplicativo. Elementos estáticos, static, atributos, métodos, quando são static, eles simplesmente são sublinhados. Então, se você vê ali um atributo sublinhado ou um método sublinhado em UML, todo sublinhado, tá? Aí você vai saber que esses elementos eles são estáticos. Eu trouxe 3 exemplos, todos em Java, 2 teóricos e um prático, que a gente já vai ver em seguida. São classes, tá? Com elementos estáticos. A primeira aqui, a gente tem a classe exemplo, onde que a gente tem um atributo estático chamado contador e um método estático chamado incrementar. O atributo estático ele é do tipo inteiro e ele tem valor inicial 0, ou seja, sempre que a gente criar instâncias, que a gente criar objetos a partir da classe exemplo,
todos esses exemplos, todos esses objetos exemplos, eles terão o atributo contador, a característica contador, valor zero. Então, se a gente sempre chamar aí o contador no começo da criação de cada instância dessa classe exemplo, ou seja, em cada objeto dessa classe exemplo, o contador ele vai ser iniciado a partir de zero. Caso a gente não modificar esse valor aí, porque a gente pode, porque aqui a gente tem o static funcionando e não o final. Então, o que acontece? Todos os objetos da classe exemplo que a gente for chamar aí o atributo contador, na verdade, não vai ser cada objeto vai ter um contador diferente. A gente simplesmente vai chamar esse contador que está na classe exemplo. Sempre quando a gente modificar o contador em um dos objetos, a gente vai estar modificando, na verdade, o contador geral que é da classe. Então, automaticamente vai ser modificado para todos os outros objetos que o referenciam, que o encapsulam. Por quê? Porque, na verdade, não é cada objeto cria seu. Na verdade, cada objeto está apenas chamando esse contador aqui, que é o único que está na classe. O mesmo vale para o método. Nesse caso aqui, a gente tem um método estético do tipo void, tá? O estático, no caso void, quer dizer que não tem valor de retorno, ou seja, não tem um return no corpo do método. Bem tranquilo. O método estático, a gente consegue referenciar variáveis estáticas, ou seja, atributos estáticos. Sempre quando a gente chamar o método estático incrementar, ele vai somar 1, ele vai incrementar 1 ao valor do contador. Literalmente é esse valor aqui, a esse contador aqui, porque ele é único, tá? Em todo objeto que a gente utilizar essa sintaxe, na verdade a gente vai estar incrementando do contador na classe, não de contadores independentes dos objetos instanciados a partir dessa classe, tá? Então, sempre a gente vai estar lidando com o mesmo local de memória, ou seja, a gente vai estar trabalhando sempre com aquela mesma variável, e não a variável de cada um deles. A gente pode chamar em cada um deles, em cada um dos objetos, a variável contador, mas vai ser sempre, na verdade, ser o contador que está salvo lá na classe. Por isso que é a questão do static. Diferente do final, que a gente consegue acessar o mesmo local da memória, porém a gente não consegue modificar. Aqui no static a gente consegue modificar, tá? Ali então eu coloquei, nesse exemplo, o atributo contador é compartilhado entre todos os objetos, as instâncias da classe exemplo. Aqui o mesmo caso, porém a gente está utilizando, além do static, o final. Existe a possibilidade de a gente utilizar ambos. Não tem muito raciocínio lógico, tá? É meio redundante utilizar esse tipo de situação, mas é possível sim, tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Que o pi, tá? Ele é um atributo do tipo double, ou seja, número real, com valor inicial 3.14. Ok. A gente precisa informar o valor inicial porque ele é do tipo final. Caso contrário, a gente nunca vai conseguir modificar o valor, tá? Aqui eu estou querendo dizer que, por ser estático, o pi ele pertence à classe, não é cada objeto vai criar o seu pi específico, não. Se cada objeto da classe exemplo 2 chamar ali pi, na verdade ele vai estar chamando o pi que está salvo na classe, todos vão chamar o mesmo, tá? Todos vão chamar esse aqui, ninguém vai criar o seu. E ninguém vai conseguir, diferente do contador, ninguém vai conseguir modificar o valor do pi porque ele é do tipo final. Então, é o mesmo endereço da memória, porém ninguém consegue modificar. Eles simplesmente conseguem acessar o valor. Ou seja, pode-se utilizar static e final para definir constantes de classe. Então, isso aqui é uma constante. Por isso que eu coloquei em maiúsculo. É um valor constante imutável. Ele não pode ser alterado, tá? A gente cria valor imutável pertencente, nesse caso, à classe. Pertence à classe porque é estático. É imutável porque é final. Nesse exemplo 2, o pi é constante pertencente à classe do exemplo 2 e seu valor nunca poderá ser alterado. Para concluir, eu vou primeiro entrar aqui no IDX. A gente tem um exemplo em Java, tá? A classe estático criada dentro de uma pastinha chamada o encontro quinto, que é o nosso encontro de hoje. A gente criou, então, o contador. A gente poderia não dar valor inicial a ele, é tranquilo, tá? Mas aqui no pi,
vai dar erro se a gente não informar, tá? Na verdade, não é que vai dar erro, mas a gente nunca vai poder referenciar isso aqui, tá? Olha só, ele vai dizer aqui, ó, que o valor do atributo final ele está em branco. Ele nunca vai poder ser inicializado, ele nunca vai poder ser alterado, porque ele é do tipo final. Então, é necessário que a gente informe pelo menos algum valor, nem que seja nulo, tá? Mas a gente precisa informar algum valor, porque ele é do tipo final, ele é do tipo final, tá? Então, aqui a gente definiu. Todo mundo, quando eu digo todo mundo, são os objetos. Todo mundo que quiser referenciar o valor do π, a gente vai ter essa possibilidade, porém, a gente nunca vai conseguir modificar. Por ser estático, sempre quando a gente chamar o valor do π, a gente consegue fazer isso através de métodos estáticos sem usar um método que chame, né, no caso, que seja encapsulado para chamar o valor desse atributo estático, a gente vai poder fazer a referenciação do valor do π, porém ele vai sempre chamar esse valor aqui. Independente de quantos objetos a gente criar que referenciam o valor do π, o mesmo vale para contador. A diferença é que o contador, conforme os métodos aqui, que também são estáticos, a gente consegue alterar o valor dele, ou seja, o contador aqui ele vai ser alterado de 0 para 1, e a gente vai chamar, aqui por ser void ele não tem return, então a gente simplesmente printou na tela aqui o valor do contador, que vai ser modificado, é possível porque ele não é do tipo final. Diferente do π, que a gente nunca vai conseguir modificar. Tá? Então aqui a gente cria a variável, a gente instancia a variável contador. Se a gente fosse fazer isso aqui, constante.p, a gente não vai conseguir modificar porque ele é do tipo final. Tá? A gente vai ter que, ele vai ter aqui, ó, ele é do tipo final, ele tem um valor imutável a quem referenciar. Então, no contador a gente consegue modificar, no caso aqui, ó, incrementar, ele vai incrementar de 5 para 6, é possível, se fosse o π não teria como, e o π a gente consegue referenciar através do método mostrar π, porque ele é do tipo static final, tá? A gente também bota métodos que são estáticos e são finais, ou seja, métodos estáticos finais são métodos estáticos porque pertencem à classe, ou seja, sempre que a gente criar objetos estáticos, tá? Da classe estático, a gente não vai criar um método especial para cada objeto, na verdade, o mostrar π vai sempre referenciar esse método aqui, porque ele está salvo num local específico da memória. Todos os objetos vão acessar esse local. Por ser um método final, o seu valor, ou no caso, por ser um método, nesse caso, o seu corpo, ele nunca vai poder ser modificado, ou seja, vai ser só isso aqui o conteúdo. Se eu quiser colocar posteriormente em outro local que não seja aqui, algum incremento de informação não vai ser necessário, não vai ser possível nesse caso, porque ele é um método tipo final. Void porque ele não tem valor de retorno. Tá? Então a gente tem um valor aqui na verdade, o nome do π, que é a assinatura do método, o corpo dele que é imutável, o método final tem o corpo imutável, atributo final tem o valor imutável. A gente pode referenciar os dois ali no public static void. Então, por que é estático? Porque a gente chama o método da classe. A gente não vai poder criar um método void em Java para cada objeto. Quando a gente chamar esse método, ele vai ser dessa classe específica, porque o Java, o motor do Java, ele solicita isso, que seja acessado sempre o método principal que faz o programa rodar de um único local, de uma única classe, por isso ele é static. Public porque ele tem que ser público de todos os lugares, ele tem que ser acessível em todo o projeto. Caso contrário, a gente não vai conseguir utilizar o código, algumas partes do código do nosso projeto. Para conclusão, static define que o membro, no caso aí o componente, seja ele atributo ou método, pertence à classe, não aos objetos. Final é diferente. A gente tem um valor ou um comportamento, que é o corpo do método, que não pode ser alterado. A gente informa uma vez e nunca mais pode alterar, a gente só pode acessar. E a gente também pode juntar o static e o final, dizendo que tudo, ou seja, atributos, métodos
que são static e final, eles são estáticos, ou seja, eles são pertencentes àquela classe, sempre que objetos forem acessar aquele elemento, vai acessar, na verdade, o elemento da classe, ninguém mais vai poder criar elementos independentes, vai ser daquela classe, e por serem final, tanto atributos quanto métodos, a gente não vai poder modificá-los. No caso, atributos, a gente não vai poder modificar o valor que foi pré-definido no início, e métodos final, a gente não vai poder alterar o corpo do método que foi pré-definido no início. Mais informações e todo esse código você encontra lá no meu site ubsocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.